Oi pessoal, aqui é o professor Eduardo do canal O Mundo da Matemática e trazendo mais uma aula referente a frações. E hoje nós vamos colocar aqui o assunto de frações equivalentes. Qual é o significado, como é o cálculo. Importante lembrar que depois de você ver esse vídeo, gostando dele, não se esqueça de dar o seu like para colaborar com o canal. Você clica dando o seu joinha. Também lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, você pode acionar o botão de inscrição para se tornar um inscrito, e uma vez inscrito, você também pode acionar o sininho, porque através desse acionamento você pode, toda vez que tiver uma nova videoaula, você pode ser avisado. E compartilhe o vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, seus colegas de classe, com seus contatos, para que essa aula chegue também para essas pessoas. Vamos à aula. Muito bem. Frações equivalentes, nós vamos tratar desse assunto e temos aí esse primeiro exemplo. Temos 4 retângulos, cada qual com a sua representação fracionária. O primeiro retângulo você percebe que está dividido em 2 partes e que a parte pintada representa a parte que eu tomei, e esse retângulo está dividido em 2 partes, por isso o 2 no denominador e o 1, que é a parte que eu tomei, está em cima no numerador. O retângulo em cima, embaixo, logo após, e você repara que todos os 4 retângulos têm o mesmo tamanho, mas dividido em quantidades diferentes. O segundo retângulo está dividido em 4 partes, por isso 4 embaixo. E o 2 em cima no numerador, na posição do numerador, porque eu estou tomando 2 partes para mim, as partes pintadas em rosa. O terceiro retângulo já está dividido em 6 partes, ou seja, o 6 está no denominador. O denominador indica em quantas partes foram dividido inteiro, certo? E o 3 no numerador representa as partes que eu tomei. Então, 6 partes, tomei 3 partes, 3 sextos. E o último retângulo, também do mesmo tamanho dos demais, mas repartido em partes em quantidades diferentes. Você repara que está dividido em 8 partes, e das 8 partes eu tomei 4 oitavos. Percebe-se que todas as partes pintadas, todas as partes tomadas e consideradas tomadas estão em rosa. Deixa eu fazer aqui, ó, essas partes, elas têm o mesmo tamanho, embora estão repartidas em quantidades diferentes, mas elas representam a mesma parte do inteiro, ou seja, em todos os desenhos eu peguei a metade do retângulo. Peguei a metade do retângulo, exatamente a metade, não importa se essa metade eu dividi em outras partes, mas peguei a metade. Então, essas figuras representam a mesma parte do inteiro. Portanto, as frações meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos são frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte do inteiro. Ok? Está aí mais um exemplo. Essa figura é um pentágono, certo? Na primeira parte, ele está na sua face dividido em 3 partes. Eu tomei uma das partes e pintei-a de amarelo. Ou seja, de 3 partes eu tomei um terço. Já no pentágono do meio, está dividido em mais partes, 6 partes. Mas também dobrei o número de partes que eu tomei para mim, 2 partes, 2 sextos. E no último pentágono,
já está repartido em 12 partes, eu tomei 4 partes para mim. Repara bem que de um numerador para o outro, ó, numerador para o outro, eu estou repartindo na mesma quantidade, eu estou dobrando o número. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4. O mesmo se diz ao denominador. Você veja que do 3 eu fui para o 6 e do 6 eu fui para o 2. Tanto em cima no numerador como embaixo no denominador, eu multipliquei por 2, estou dobrando de uma fração para outra. Essas frações, se você perceber, a parte pintada, ela representa a mesma parte do inteiro, como no exemplo anterior. Portanto, as frações 1/3, 2/6 e 4/12 são equivalentes. Mais um exemplo. Repara que no primeiro círculo, você tem ele está repartido em 8 partes, tomado 4 partes dele, 4/8. Já no segundo, no círculo do meio, estou repartindo ele em 4 partes. E das 4 partes, eu tomei 2 partes, ou seja, 2/4. E no último círculo, da esquerda para a direita, eu dividi ele exatamente na metade e apenas peguei uma parte para mim. Ou seja, dividi em 2 partes e tomei meio. Repara bem que em todos os exemplos, de novo, em todos os exemplos, eu estou tomando a metade do círculo, ou seja, a mesma parte do inteiro. Então, 4/8, 2/4 e 1/2, que pode ser ler meio, você está tomando a mesma parte do inteiro, ok? Agora, vamos entender uma coisa. Como eu vou fazer um exemplo aqui e vamos ver se você consegue perceber. Vimos que nós estamos conseguindo a fração equivalente sempre multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então vamos lá. Vamos tomar aqui um exemplo, 1/4. 1/4. Muito bem. Eu digo que o 1/4 ele é uma fração equivalente a uma outra fração em que o numerador eu não sei quem é, certo? E o numerador eu não sei quem é, mas o denominador é conhecido. Muito bem. Eu estou dizendo que essa fração aqui é equivalente a essa aqui. Correto? Muito bem. Como eu vou descobrir então quem é o numerador? Bom, vamos lá. Percebe-se que no denominador, vamos começar pelo denominador. Percebe-se que no denominador eu tenho aqui do 4, ele foi para o 8. Ok? Se do 4 foi para o 8, eu estou multiplicando o 4 por 2. Correto? Se é uma fração equivalente, já disse que é, eu digo para você, a fração é equivalente. Quem é o numerador da fração onde tem como denominador o 8? Bora, se no denominador do 4 foi para o 8, e eu sei que se foi para o 8 é porque multipliquei por 2, para ser mesmo uma fração equivalente, em cima também eu tenho que multiplicar por 2. Certo? Se eu estou multiplicando por 2 embaixo, obrigatoriamente, por ser uma fração equivalente, devo multiplicar por 2 em cima. Portanto,
o meu numerador acima do 8 será o número 2. Ou seja, 1/4 ele é equivalente a 2/8. Muito bem. Mas se fosse ao contrário, se eu tivesse 2/8 e dissesse que o 2/8 é equivalente a uma fração onde eu só conheço o denominador, que é o 4. Muito bem. Quem é o número que deveria estar em cima do 4? Ora, também vamos começar pelo denominador, já que eu tenho o denominador das duas frações. Caso fosse ao contrário, se eu tivesse que descobrir o denominador, eu começaria o meu pensamento pelo numerador dos dois. Mas começando pelo denominador, vamos lá. Se do 8 foi por 4, repara que é ao contrário do de cima. Se ao contrário e eu multipliquei por 2, aqui eu vou dividir por 2. O meu dividir aqui está meio ruim de fazer aqui. Aí. Eu dividi por 2. Se eu divido por 2, obrigatoriamente, por se tratar de uma fração equivalente, eu estou dizendo que também tenho que dividir por 2. Então, se de 8 foi por 4, e por que eu dividi por 2? Qual é o número que está acima do 4? Dividindo 2 pelo 2. Você já sabe. O número que está acima do 4, que é o numerador, é o número 1. Porque 2 dividido por 2 é 1. Então, as frações 2/8 e 1/4, elas são equivalentes. Tanto 1/4 é equivalente a 2/8, como 2/8 é equivalente a 1/4. Ok? Muito bem. Agora vamos entender o que é simplificação de fração. Simplificar fração é você dividir a fração em cima e embaixo pelo mesmo número, mas vamos ver a explicação. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio de uma divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. Certo? Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Uma fração simplificada sofre alteração do numerador e do denominador, mas seu valor matemático não é alterado, pois a fração, quando tem seus termos reduzidos, torna-se uma fração equivalente. Muito bem. Agora, para isso, vamos entender um pouquinho de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Vamos a um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, a fração 4/24, como vou fazer essa fração ser simplificada? Essa fração simplificada ao seu termo irredutível. O que significa a palavra irredutível? Quando não dá mais para reduzir. Primeiro eu tenho que imaginar qual é o número que eu posso dividir em cima e embaixo por esse mesmo número. Bom, 4 ele é divisível por 2 e o 24 também. Então, portanto, se eu dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, eu vou ter uma nova fração. 2/12. Muito bem. Eu consegui simplificar, ou seja, eu fiz os valores do numerador e do denominador diminuírem, simplifiquei. A palavra simplificar vem de simples,
certo? Eu deixei menor os números, mas continuam representando a mesma parte do inteiro, porque é uma fração equivalente. Se eu consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, a fração que eu consigo como resultado é uma fração equivalente. Mas ela essa fração 2 dozeavos, ela é uma fração irredutível? Não posso mais dividir por nenhum número? Posso dividir ainda, então ela não é uma fração irredutível. Ela é uma fração equivalente a 4,24. 2 dozeavos é equivalente a 4,24? Sim, é equivalente. Mas por que, professor? Porque eu estou dividindo, se eu consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, o resultado dessa divisão em cima e embaixo é uma fração equivalente à primeira. Porém, não é irredutível, porque percebe que ainda dá para continuar dividindo. Eu consigo dividir o 2 sobre 12 por o mesmo número? Consigo. Então, vamos lá. 2 sobre 12. Eu consigo dividir por o mesmo número? Vamos ver se eu consigo. Consigo sim, consigo dividir por 2. Essa minha representação da divisão tá meio feinha aqui, né? Ó. Eu consigo dividir por 2 e ao mesmo tempo também consigo dividir por 2 embaixo, porque é uma fração equivalente. Qual fração que eu vou conseguir? 2 dividido por 2 é 1, 12 dividido por 2 é 6. Muito bem. Consigo ainda fazer essa fração se reduzir mais ainda do que se reduziu? Não consigo. Por quê? Porque o 1 só pode ser dividido por ele mesmo. Então, se eu não consigo dividir em cima e embaixo por um mesmo número diferente de 1, essa fração é uma fração irredutível, ou seja, não mais dar para reduzi-la. Ou seja, o 1/6 é a fração irredutível de 4,24. Muito bem. Mas tem um atalho. Se nós voltarmos na imagem anterior, vamos mais uma. Nós, lendo aqui, simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão pelo máximo divisor comum. Máximo. Bom, vamos voltar lá. Vamos lá, vamos voltar. Isso. Eu dividi na primeira vez por 2 e por 2. Esse é o máximo divisor comum? Não é. Vamos para mais uma tela. Por exemplo, se eu tenho o 4,24 e eu descobrir que é possível dividir o 4,24 pelo maior número possível, eu dividi por 2, lembra? Mas existe um número maior que 2 que dá para dividir o 4,24 ao mesmo tempo? Sim, o próprio 4. Se eu conseguir saber disso, eu não preciso fazer várias contas. Eu já divido pelo maior número possível e já chego no resultado mais rápido. 4 dividido por 4 é 1. 24 dividido por 4 é 6. Aí já cheguei no resultado da fração irredutível muito mais rápido. Caso você não saiba qual é o número, qual é o divisor maior possível do numerador e do denominador, no caso eu descobri, é o 4, você pode ir dividindo por 2, como eu fiz na tela anterior. Como eu fiz aqui, fui dividindo por 2, deu 12 dozeavos. Depois de novo dividi por 2 e cheguei num sexto. Em determinadas contas, se o numerador e o denominador são números muito grandes, imagina um número do tipo 162 dividido por 154. Se você for dividir esse número por 2, você vai ter várias divisões. Mas caso você descubra quem é o máximo divisor comum entre 162 e 164, você só divide uma vez, como foi aqui. Eu dividi uma única vez e já cheguei
no fator irredutível, na fração irredutível de 4/24. Muito bem. Ok, pessoal? Então tá aí mais uma aula, a aula sobre frações equivalentes. Lembrando, então, recapitulando, uma fração é equivalente a outra quando elas representam a mesma parte do inteiro. Também aprendemos como fazer para descobrir uma fração irredutível. Um forte abraço a todos. Não esqueça, deixe o seu like para fortalecer o canal, ok? Dê o seu joinha aí, o seu like, compartilhe com seus amigos, colegas, contatos e acione o sininho. Grande abraço!